Quando um homem estava medindo sua nova casa, ele ficou repentinamente horrorizado ao descobrir que a mesma parede estava em um ângulo reto de 90 graus após a medição, mas estava mais de 30 graus errada depois de ser movida para outra posição. O que é ainda mais bizarro é que quando você despeja um copo de água no chão, o fluxo de água se divide automaticamente em duas partes. Para descobrir o que estava acontecendo, ele imediatamente pegou uma fita métrica para medir a largura da casa, então saiu para medir o mesmo local. Inesperadamente, a largura dentro da casa era 3 metros maior do que a de fora. Isso chocou a menina porque era totalmente inconsistente com o senso comum da física. Neste momento, a filha de repente sentiu um senso de consciência e correu de volta para a sala de estar para pegar seu casaco. Nick observou sua filha sair pela porta, mas a garota de repente desapareceu em um instante, do outro lado da parede. Depois de um longo tempo, ela não saiu. Nick estava pensando que sua filha poderia estar brincando de esconde-esconde com ele. Ele só encontrou um casaco caído no chão quando entrou em casa. Isso imediatamente fez Nick perceber algo incomum e ele rapidamente procurou sua filha em cada canto da sala. No entanto, foi durante sua busca por sua filha que ele encontrou a estranheza desta casa. Ele abriu a porta do quarto, mas entrou na sala de estar no primeiro andar. De repente, uma sombra apareceu atrás de Nick, mas ele não percebeu porque ele estava a coisa mais urgente para Nick era encontrar sua filha o mais rápido possível. Ele não esperava que Nick estivesse perdido em casa neste momento, então ele rapidamente pegou uma cadeira e colocou-a na porta como uma marca. Quando ele se virou, ficou pasmo ao descobrir que o quarto original havia se tornado depois de caminhar em uma longa fila. A menina acidentalmente chegou a um corredor escuro. Antes ela não conseguia descobrir onde estava. Uma porta se abriu automaticamente. Quando ela entrou, ela descobriu que havia uma mulher com cabelo desgrenhado deitada ali. Enquanto a menina caminhava lentamente para frente, um velho apareceu de repente atrás dela. Grito repentino também chegou aos ouvidos de Nick, então ele rapidamente seguiu a direção do som e procurou cômodo por cômodo pelo final. Finalmente ele confirmou o quarto em que sua filha estava, então ele chutou a porta freneticamente. Mas quando a porta foi aberta com um chute, ele chegou à sala de estar novamente e viu sua filha sentada na escada, tremendo de medo. Nick rapidamente a abraçou. Depois que a filha se acalmou, ela disse ao pai que parecia haver outras pessoas morando em sua nova casa. Esta frase instantaneamente acordou Nick porque uma série de coisas estranhas aconteceram desde que se mudaram para a nova casa. Naquele dia, ele tinha acabado de trazer quando sua esposa chegou à nova casa. Nick ouviu uma voz de homem vindo da parede. Mas quando ele perguntou à sua esposa parasse de falar, a voz parou de repente. A princípio, ele pensou que a voz poderia ser sua ilusão e não levou a sério. Mas naquela noite, algo estranho aconteceu. Assim que sua filha estava prestes a ir para a cama, uma figura brilhou passando pela cama dela. Quando eram 10h30, Nick foi a cada cômodo para apagar as luzes, mas quando ele depois de apagar todas as luzes da casa e retornar ao quarto, Nick descobriu que sua esposa já havia adormecido. Ele estava muito confuso porque sua esposa tinha acabado de lavar a louça antes que ele apagasse as luzes. No entanto, o que ele não sabia era que já eram 3 da manhã. Fazia 5 horas desde que ele saiu para apagar as luzes. No dia seguinte, Nick foi a uma loja próxima para comprar algo. Quando o chefe viu Nick, ele lhe contou um segredo chocante. O chefe disse a Nick que seria melhor para ele se mudar de casa porque a casa tinha vários donos homens. Pouco tempo depois que eles se mudaram, todos eles desapareceram misteriosamente. E à noite, barulhos estranhos podiam ser ouvidos da casa. Os moradores locais acreditavam que era uma casa mal assombrada. Nick estava apenas ele sorriu e saiu. Virou que Nick era um roteirista que se mudou para esta cidade tranquila com sua família apenas para criar com paz de espírito. À noite, Nick abriu seu caderno e quis fazer hora extra, mas de repente encontrou uma frase escrita por alguém no verso do caderno. Caderno. As palavras estranhas o fizeram sair de casa imediatamente. O que era ainda mais estranho era que a caligrafia era exatamente a mesma que a dele. Antes que pudesse esperar, ele ouviu passos atrás dele. Mas quando ele se virou, o som desapareceu estranhamente. Primeiro, ele não prestou muita atenção a isso. Inesperadamente, houve um som de uma porta se fechando atrás dele. Ele se virou e viu que havia uma porta aparecendo estranhamente na parede distante de livros. Isso fez Nick se sentir um pouco interessante, então ele abriu a porta lentamente e olhou para dentro. Havia uma escada escura lá dentro, então Nick não ousou descer sozinho. Quando o dia seguinte chegou, Nick levou sua esposa às pressas para o escritório para verificar. Ele nunca pensei que a porta que apareceu ontem à noite tinha estranhamente se transformado em uma estante de livros. Nick também pareceu perceber que a casa